Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que é um dos problemas da primeira fase da UB de 2024. O nome dele é Placas de Carro. As placas usadas nos carros em circulação no Brasil possuem dois padrões com formatos diferentes. Algumas placas estão no antigo padrão brasileiro, enquanto outras estão no novo padrão Mercosul. O antigo padrão brasileiro é sempre formado por 8 caracteres. Os três primeiros caracteres são letras maiúsculas, de A a Z. O quarto caractere é um hífen. E os últimos quatro caracteres são dígitos de 0 a 9. Por exemplo, OBI 2024 é uma placa válida no antigo padrão brasileiro. O novo padrão Mercosul, por sua vez, é sempre formado por 7 caracteres. Os três primeiros caracteres são letras maiúsculas, também de A a Z, não está escrito aqui, mas é igual no brasileiro. O quarto caractere é um dígito, não está escrito aqui, mas também é de 0 a 9. O quinto caractere é uma letra maiúscula e os últimos dois caracteres são dígitos. Assim, OBI 2P24 é uma placa válida no novo padrão Mercosul. Há também um grande contingente de carros em circulação irregular, carros com placas falsificadas que não estão nem no antigo padrão brasileiro e nem no novo padrão Mercosul. Por exemplo, um carro com a placa OBI-24 está em situação irregular, pois a placa não é válida em nenhum dos dois padrões. O Departamento Nacional de Trânsito identificou que seus funcionários gastam muito tempo verificando manualmente quais placas estão em qual padrão e quais são falsificadas. Por isso, eles pediram sua ajuda para automatizar o processo. Dada uma placa formada por uma sequência de letras maiúsculas, dígitos e hífens, determine se a placa está no antigo padrão brasileiro, está no novo padrão Mercosul ou é uma placa falsificada. A entrada é composta por uma única linha, contendo uma sequência de caracteres representando a placa a ser analisada. O seu programa deverá imprimir uma linha contendo um único número inteiro. 1, se a placa está no antigo padrão brasileiro. 2, se a placa está no novo padrão Mercosul. Ou 0, se a placa é falsificada. Para as restrições, a placa possui entre 6 e 10 caracteres, e cada caractere da placa é sempre uma letra maiúscula de A a Z, um dígito de 0 a 9 ou um hífen, que é o menos, né? A gente chama isso de menos. Vale ressaltar aqui que não é só por causa que cada caractere individualmente na placa é uma letra, um dígito ou um hífen, isso não quer dizer automaticamente que a placa é válida. Certo? Por exemplo, OBI. Cadê? OBI 24 aqui. Todos os caracteres são letras, números ou hífens, mas não é uma placa válida. Como é que eu faço, então, para determinar se uma placa é válida ou não? Bom, vamos pensar nesses formatos aqui, como ficaria meio que a estrutura de uma placa válida do antigo padrão brasileiro. Os três primeiros caracteres são letras, então para identificar isso eu vou colocar aqui L's de letra. 3 L's de 3 letras. Depois vai vir um hífen. Depois os quatro próximos caracteres são dígitos de 0 a 9. Para simbolizar dígitos, eu vou colocar D. Então, uma placa no antigo padrão brasileiro ficaria assim: 3 letras maiúsculas, um hífen, depois 4 números e acabou a placa aqui. Não tem mais caracteres além disso e também não tem menos que 8. Já no novo padrão Mercosul, a gente tem então o seguinte: os três primeiros caracteres são letras maiúsculas, o quarto caractere é um dígito, o quinto é uma letra, opa, L de letra, e os últimos dois são dígitos. Assim então. Esse aqui é o formato de toda a placa no padrão brasileiro. Esse aqui é o formato de toda a placa no padrão Mercosul. E aí eu tenho que pegar
a entrada que eu vou receber do meu usuário aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte, se entrada comparada com esse padrão aqui. Daí que a entrada tá no padrão. Melhor, colocar assim. Se a entrada estiver no padrão, padrão brasileiro, então eu vou printar 1. Se não, se ao invés disso estiver no padrão Mercosul, que é esse aqui, eu vou printar 2. Se não for nem brasileiro, nem padrão brasileiro e nem padrão Mercosul, então é uma placa falsificada, vou printar 0. Tem que fazer essas duas verificações aqui. Vamos pensar então, o que quer dizer que a entrada está no padrão brasileiro, por exemplo. Eu quero pegar o primeiro caractere da minha entrada, eu quero ver se ele é uma letra, porque nesse padrão aqui é um L, que eu tô olhando. O segundo caractere eu quero verificar se ele é uma letra, porque também tem L. Aí depois L de novo. Aí aqui, ó, tem um hífen no meu formato. Então, o quarto caractere eu espero que seja um hífen. O quinto caractere da minha placa eu espero que seja um número, porque aqui é um D. E assim sucessivamente, certo? Então, no meu formato aqui, todo lugar onde eu ver um L, eu espero na entrada ver uma letra, mas qualquer letra, desde que ela seja. Na verdade, eu não preciso verificar se ela é maiúscula. Só quero saber que se tem L no formato, na entrada, o caractere está na mesma posição, ele vai ser uma letra. Se tem hífen na entrada, na mesma posição. Desculpa, se tem hífen aqui no quarto caractere do padrão brasileiro, então na mesma posição, ou seja, o quarto caractere da entrada, tem que ser um hífen. E aí, os, os últimos 4 números, na verdade, os últimos 4 caracteres tem que ser números. Então, na entrada, eu espero ver que os últimos 4 caracteres sejam números, independentemente de quais sejam. Então, eu quero fazer essas comparações, certo? E eu quero fazer a mesma coisa pro padrão Mercosul também. Do mesmo jeito que eu vou validar se a entrada está no padrão brasileiro, eu vou validar se a placa está no padrão Mercosul. Então, como eu quero fazer o mesmo procedimento, só que 2 vezes diferentes, eu vou escrever uma função para me ajudar com isso. Então, vou escrever uma função chamada valida padrão. E essa função ela vai receber 2 argumentos. Ela vai receber a placa, vai receber o padrão. Vou ver se a placa está no padrão. Logo de cara, eu já sei o seguinte. Se a placa não tem a mesma quantidade de dígitos, a mesma quantidade de caracteres que o padrão, eu sei que não está no padrão. Certo? O BI 24, por exemplo. Só do fato de não ter 8 caracteres, eu já sei que não está no padrão brasileiro. E também por não ter 7 caracteres, eu sei que ele não está no padrão Mercosul. Só do fato de não ser do mesmo tamanho, eu não posso fazer uma correspondência de 1 para 1. Um placeholder aqui para um caractere na minha placa. Se eu não consigo fazer isso, eu já sei de cara que a placa não está nesse padrão. Mas caso ela seja do mesmo tamanho, aí eu vou comparar. Então, para as minhas comparações, eu vou definir alguns parâmetros. Eu vou definir um array aqui chamado caracteres válidos. Eu vou pensar então. Não, vou fazer assim, fazer um dicionário.
Caracteres válidos. Vai ficar ainda mais legível o meu código. E aí eu vou parear aqui, ó. Para as letras, pro L, quais são os caracteres válidos? São todas as letras maiúsculas do alfabeto. Opa, 25 selecionados, tá faltando uma letra, hein? Faltando o quê? Aí, agora sim. Pra dígitos, pro meu D, os caracteres válidos são todos os dígitos, correto? E para hífen, os únicos caracteres válidos são o próprio hífen. Então, vou fazer a seguinte correspondência. Eu vou olhar todos os caracteres da placa. E aí, para cada caractere na placa, eu vou pegar o modelo, vou colocar o placeholder correspondente. Então, pro caractere que estiver na primeira posição da minha placa, eu vou comparar ele com o primeiro placeholder, que é um L. Nos dois exemplos é um L. E aí eu vou ver se esse caractere que eu tô olhando agora, ele é um caractere válido pro placeholder que eu tô olhando agora. E se não for, se pelo menos um caractere não for correspondente ao placeholder dele, não encaixar no placeholder, então eu já sei também que essa placa não é válida. Se esse caractere não é um caractere válido para ocupar meu placeholder, então vou retornar false, porque essa placa não é válida. Se eu terminei de rodar esse for inteiro, passei por todos os caracteres de placa, e em nenhum deles eu determinei que o caractere não encaixa no placeholder, então a placa é válida sim. Logo, se a execução não parou aqui em nenhum momento, ela vai parar aqui. E nesse caso aqui, a placa é sim válida. Se em nenhum momento parar aqui porque ela não é válida, é porque ela é válida sim. Beleza? E aí, usando essa função, então, que vai sempre me retornar um valor booleano, vai me dizer se é válido com o padrão ou se não é válido com o padrão. Então, eu já posso jogar a chamada da função diretamente dentro desse if aqui. Até, vou até mudar o nome da função só para deixar mais legível. Encaixa padrão. Se encaixa no padrão a placa com o padrão brasileiro, então vou printar 1 porque está no padrão brasileiro. Se não encaixa no padrão brasileiro, mas encaixa no padrão Mercosul, pera, tá certo aqui? Não, é só 2 dígitos. Aí. Se não encaixa no padrão brasileiro,
mas encaixa no padrão Mercosul, então eu vou printar 2. Se não encaixa em nenhum dos dois, vou printar 0. Vamos ver se isso funciona. Então, o primeiro exemplo é OBI, tudo maiúsculo, 2024. Está no padrão brasileiro. OBI 2P 24. Parece que eu escrevi 0BI. É OBI 2P 24. OBI 2P 24 está no padrão Mercosul. Agora 0BI 2P 24 não está em nenhum dos dois padrões. Certo? Porque olha só a diferença dessas duas entradas. Na primeira aqui, o 0BI, eu comparei o primeiro caractere da placa, que era um 0, com os caracteres que podiam ocupar a posição de uma letra, e o 0 não estava nos caracteres válidos da letra. Então a placa, essa placa aqui não se adequa ao padrão Mercosul, por isso deu 0, que também não se adequa ao padrão brasileiro, né? Agora essa placa aqui, ela se adequa sim. Por causa que o primeiro caractere aqui é 0. Então 0, o O maiúsculo. O O maiúsculo está nos caracteres que podem ocupar o placeholder Lzão. Então esse Lzão aqui ele pode ser um O, certo? E essa placa está sim no padrão Mercosul. Já o BI 24 não está em nenhum dos dois padrões, só pelo fato de não ter o tamanho correto. Isso aqui já breca. XYZ 1, 2, 3, 4 está no padrão brasileiro. E A1, B2, C3, D4 e E5. De cara a gente já sabe que não se encaixa só porque o tamanho não é nem 8 pro brasileiro e nem 7 pro Mercosul. Correto? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Com a resolução desse exercício, a gente oficialmente terminou de fazer todos os problemas relevantes da primeira fase de 2024. Enquanto não chega a segunda fase do OBI esse ano, a gente vai continuar fazendo as provas só das primeiras fases. Então semana que vem são as questões de 2023, certo? Até lá, estudem bastante. Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.